Pois é, carnaval acabou, a ressaca também. Estamos aqui, vivos, sobrevivemos. Bora falar de livro. Salve, salve galera navegando na área, eu sou o Bruno, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, trazendo para vocês hoje as respostas da booktag Eu Nunca, da gringa Lizzie Faye Loves Books. Tag de uma gringa já foi respondido por uma porrada de gente aqui no Brasil e eu também quero fazer parte desse time. Lembrando, galera, que vocês sempre podem acompanhar o que eu estou lendo, o que eu já li e o que eu tenho vontade de ler me seguindo nas redes sociais do Navegando, principalmente no Instagram, @onavegando, e também nas redes sociais literárias, o scoob.com.br e o goodreads.com. Lá eu coloco de tudo, galera, e muitos dos livros que eu leio e acabo não fazendo vídeo, eu faço resenha lá no Insta. O mesmo capricho que eu coloco aqui, eu coloco lá. Vai ser um prazer recebê-los e um prazer recebê-los nas redes sociais literárias também e conhecer um pouquinho mais sobre a leitura de vocês. Fechado? Sem mais delongas, bora para a perguntinha número 1 da tag Eu Nunca. Eu nunca li isso. Um livro que você não leu, mas que aparentemente todo mundo já. E não só falando do livro, galera, mas eu vou falar de um livro e de um autor que eu nunca li e que aparentemente todo mundo já leu. Estou falando de Bernard Cornwell. Sendo mais específico, estou falando sobre a trilogia As Crônicas de Arthur. Tenho nas minhas mãos aqui o volume 1, O Rei do Inverno, publicado originalmente em 1995, trazido ao Brasil pela editora Record. E sempre que eu comento nas minhas redes sociais que eu nunca li o Bernard Cornwell, a galera vai ao delírio mesmo. Aparentemente muita gente já leu. E As Crônicas de Arthur é tida como a obra-prima do autor, então por que não começar por ele? A gente tem aqui uma ficção histórica baseada nas lendas arturianas, acompanhando o enredo centrado nas histórias do rei Arthur e na Grã-Bretanha após o domínio do Império Romano, as invasões dos saxões vindos do oeste, os irlandeses vindos do leste, e também a crescente religião druida e a chegada também do cristianismo. Como eu já disse, livro 1 de uma trilogia, temos aqui O Rei do Inverno, volume 2 é O Inimigo de Deus e volume 3 é Excalibur. E o Bernard Cornwell é um cara muito aclamado, galera, principalmente no seu foco sobre ficções históricas. A gente tem aqui uma história de personagens icônicos, como o próprio Mago Merlin, o Rei Arthur, e eu coloquei na minha meta de ler ainda esse ano o livro 1, eu tenho certeza que já vai me chamar o segundo e o terceiro também. 4.6 de nota no Scoob, 4.2 de nota no Goodreads, baseado em milhares, centenas de milhares de avaliações. Pouca coisa não deve ser. Eu nunca li algo tão maravilhoso. O seu livro favorito. Quem já me acompanha há mais tempo, galera, quem acompanha o canal há mais tempo, sabe que meus 3 livros favoritos, a minha tríade, é composta de It, a Coisa, do mestre Stephen King, O Senhor dos Anéis, do J.R.R. Tolkien, e também Sobre Meninos e Lobos, do Denis Lehane. Como já falei dos 3 aqui à exaustão, eu vou apresentar uma coisa diferente para vocês. Pelo amor de Deus, você já falou muito desses caras aqui no canal. Vira a página, mano, vira a página. Então pensei em fazer diferente e vou trazer para vocês a minha melhor leitura do ano até o momento. E não é nenhum livro, hein, galera? O mais surpreendente, estou falando de um quadrinho. E esse quadrinho é Maus, do Art Spiegelman, publicado originalmente em 1986 e trazido ao Brasil pelo Quadrinhos na Companhia, uma parte do grupo Companhia das Letras. E Maus é fantástico, Maus é fabuloso, Maus é melancólico, é triste, ele é essencial e o pior de tudo, ele é real. Ele é muito real. E o quadrinista retrata a história do seu pai, o Vladek Spiegelman, que é um sobrevivente nos tempos do Holocausto, é um sobrevivente dos campos de concentração de Auschwitz. Sim, galera, temos aqui uma história real. O Vladek Spiegelman acabou contando para o seu filho, que retratou tudo isso num quadrinho, todos os pesadelos, todo o sofrimento, tudo o que aconteceu com ele durante a Segunda Guerra Mundial. E nessa narrativa sobre o Holocausto, pessoal, o autor ainda retrata os personagens como animais. Então os nazistas são os gatos, os judeus são os ratos, os poloneses são os porcos. E a gente acompanha a vida do Vladek Spiegelman antes da guerra, durante a guerra e depois da guerra, com tudo que ele sofreu. Ele traz à tona muito dos seus pesadelos, muitos dos seus medos e muitos dos seus traumas. E o Vladek nunca mais foi a mesma pessoa, galera, também pudera, com tudo que ele sofreu, ele mudou muito e depois da guerra ele virou uma pessoa totalmente sovina, totalmente mão de vaca, mas você acaba entendendo por quê. Isso reflete muito na sua relação com a família e o autor foi muito inteligente aqui, galera,
não diria nem inteligente, eu diria brilhante, porque ele se retrata no quadrinho também, ele retrata algumas das conversas que ele teve com o seu pai, e ele retrata algumas das suas brigas com o seu pai também. Então, a gente acompanha uma história de guerra e a gente acompanha os reflexos que isso teve na relação entre pai e filho. É duro, é cru, é essencial, é real, como eu já disse, e é sofrido. Eu chorei e choraria de novo se lesse, porque o livro, ele transborda sentimentos, transborda sofrimento, transborda angústia, e tudo isso aqui não é 0,00001% do que essas pessoas passaram na carne. E quando a pergunta é, eu nunca li algo tão maravilhoso, esse quadrinho aqui se encaixa como uma luva. Se você não é fã de quadrinho, você vai ser fã dessa história, isso eu garanto. Avassaladoramente bom, uma obra que todo mundo deveria conhecer. Eu nunca imaginei que terminaria isso. Um livro ou uma série que você não curtiu muito, mas que leu até o fim. Eu não costumo abandonar livros, galera. Mesmo quando é ruim, eu leio até o final. Se for realmente muito ruim pra mim, eu abandono. Mas teve um que eu não curti, que não me desceu, mas que eu fui até o fim. Estou falando de Piano Vermelho, de Josh Malerman, original de 2017, trazido ao Brasil pela editora Intrínseca. Culpa da empolgação? Talvez. Culpa de ter gostado tanto de Caixa de Pássaros e ter esperado muito esse título? Talvez. Mas, no fim das contas, não deu pra mim. A história é centrada numa banda, os Danes, composta de veteranos da guerra, e eles foram convocados pelo exército para investigarem a origem de um som que poderia causar danos irreversíveis para nossa nação, poderia ser usado até como uma arma. Esse som levava as pessoas à loucura, e Caixa de Pássaros, o primeiro livro do autor, abordava algo que não podíamos ver. Esse aqui aborda algo que não podíamos ouvir. Muitas lacunas não foram preenchidas, galera, os diálogos não foram dos melhores, o enredo não me prendeu, talvez um pouquinho no começo, mas depois eu senti um pouco descompassado. O clímax é totalmente difícil de compreender, eu nem chamaria de final aberto, porque é um final que depende muito de compreensão, ele não é um final aberto, ele é um final que traz conjecturas, eu não fiquei com vontade de conjecturar. Tem algumas coisas boas? Tem, mas não rolou pra mim. Não é um livro que vai me trazer qualquer tipo de saudade. Eu sempre recomendo ler as pessoas que gostaram de Caixa de Pássaros e tirar as suas próprias conclusões. Mas, no geral, é um livro que eu só lembrei numa situação como essa. Eu nunca vou terminar isso, um livro ou uma série que você não pretende terminar. Eu não abandonei o livro em si, mas de certo abandonei a série, não pretendo voltar. Estou falando da série Takeshi Kovacs, o seu representante livro 1 está aqui, é o Carbono Alterado do Richard Morgan, publicado originalmente em 2002 e trazido ao Brasil pela Bertrand. E esse camaradinho aqui também se encaixaria na pergunta número 3. Eu demorei para terminar, eu respirei fundo várias vezes, pensei em desistir várias vezes, acabei curtindo muito mais o conceito do que a história em si, achei a ideia genial, mas não me prendeu a ponto de me dar vontade de ler as suas sequências. E a gente acompanha a história aqui da Terra num futuro onde nós já conseguimos colonizar outros planetas e nós não morremos mais pura e simplesmente. As pessoas nascem já com um cartucho instalado na espinha e esse cartucho consegue fazer o download de todas as suas memórias, de toda a sua vida, e é um conceito em si muito genial. E aqui a gente acompanha a história também do Takeshi Kovacs, que era um guerrilheiro, um combatente de um dos outros planetas colonizados pela Terra, e ele é revivido por um bilionário aqui na Terra para investigar os motivos da sua morte. Ele foi assassinado, reviveu e contratou o Takeshi Kovacs com um contrato bem amarrado para ele investigar quais eram as razões. A premissa, como eu disse, é genial, ele tem um conceito no ar, ele é um suspense que mistura aquele hard-boiled detective, sabe? Suspense policial, ele tem uma investigaçãozinha ali que chega a dar uma instigada em alguns momentos, mas o tom, os diálogos, o arrastamento do enredo em algumas partes, algumas das personagens, o tom de misoginia em alguns momentos simplesmente me afastaram de querer ler o seu segundo volume, o seu terceiro, que se trata de uma trilogia. O livro 2 já foi lançado aqui no Brasil, chama-se Anjos Partidos, e ele vai ficar lá, na loja e eu aqui.
Eu nunca vou me arrepender por ter lido isso. Um livro que você leu por recomendação e nunca se arrependeu. Tenho vários livros que eu li por recomendação, inclusive recomendações vindas de vocês, queridos inscritos, mas hoje falarei de Battle Royale, Batoro Royaro, de Koshun Takami, livro publicado originalmente em 1999, trazido ao Brasil pela Globo Livros. Sci-fi distópico, um livro que eu dei 5 estrelas e favoritei. Governo autoritário, totalitário, como toda boa e velha distopia, a história se passa no Japão. E o governo lá ele tem um programa que a premissa é bem simples, tá, galera? Eles reúnem uma sala de uma escola inteira em uma ilha, dá uma mochila para cada um, podendo conter uma metralhadora ou uma faca de cortar pão, e os alunos devem se matar até que reste apenas um. A ilha onde eles ficam é cercada por quadrantes, e esses quadrantes vão se tornando proibidos, eles têm que ficar cada vez mais próximos. Se passar 24 horas e ninguém morrer, morrem todos os alunos usam uma coleira explosiva. Isso é um programa bem básico do governo totalitário, né? Esse programa existe para colocar um pouco mais de coleira nas pessoas, para mostrar o poder mesmo. E se você está sentindo essa história parecida com outra bem famosa por aí, é porque tem tudo para ser verdade, embora a autora Suzanne Collins nunca tenha admitido. Jogos Vorazes segue muito dessa premissa aqui. Tem sites que fazem até o levantamento dessas semelhanças, é muito inegável mesmo, galera, embora a autora admita aí, tenha dado várias entrevistas que nunca tenha lido essa obra antes. O que eu acho mais interessante nessa narrativa aqui é que os capítulos são separados por pontos de vista de diversos alunos diferentes, então a gente acompanha a angústia de cada um deles. E diferente da premissa inicial dos Jogos Vorazes, onde você acaba até não conhecendo as pessoas que você vai enfrentar, que você conhece, você estudou com essas pessoas diversos anos e você vai ter que matar um amigo seu, bicho. Então é pesado. Você pode até se mancomunar com as pessoas no começo, fazer um grupo, mas no final pode restar apenas um. Tem um dos finais... Eu não tenho nem palavras para dizer, ele explode a cabeça, o ritmo é frenético, eu já disse, dei 5 estrelas, favoritei. E se você nunca leu Battle Royale, sorte a sua, você tem um baita de um livro bom para ler. Eu nunca faria isso. Um personagem que tomou uma decisão ou fez algo que você não concorda ou não faria. Eu não discordei das decisões, mas de certo eu não as faria. Vou falar um pouco dos meus personagens favoritos de todos os tempos. Vou falar um pouco de Jake Epping, de novembro de 63, do mestre Stephen King, publicado originalmente em 2011 e trazido ao Brasil pela Suma. A decisão de voltar ao passado, de usar um mecanismo que te leve para o ano de 1958. Passar 5 anos lá, até 1963, em novembro, e prevenir o assassinato do presidente Kennedy, era algo que eu não faria. Esse é o plot, essa é a sinopse de novembro de 63, galera, é um dos meus livros favoritos da vida também. Conta com Jake Epping, que é um personagem que eu considero como um dos melhores, excepcional ao extremo. Eu dei 5 estrelas, favoritei. Ele tem um dos melhores personagens, ele tem um dos melhores romances. Um livro de ficção com elementos históricos, com uma escrita que beira o genial. O próprio autor Stephen King disse em várias entrevistas que para escrever essa história aqui ele estudou uma pilha de livros sobre o assassinato do presidente Kennedy que passava a sua altura. Eu não duvido, e essa dedicação do autor de escrever uma história tão bem embasada rendeu vários frutos, é uma obra super aclamada, impecável, ele tem um dos melhores finais que eu já li em todas as centenas de livros que eu já li. Tem 4.6 de nota no Scoob, 4.3 no Goodreads, em centenas de milhares de avaliações. Tire suas próprias conclusões. Eu nunca quero admitir que eu li isso. Um livro que você sente vergonha de ter lido em lugares públicos. E essa é uma pergunta que eu não tenho resposta, pessoal, porque eu nunca tive vergonha de ler qualquer tipo de coisa em lugares públicos. Sempre li mangá, li livros, li qualquer tipo de tema, nunca tive isso. Ainda mais nos dias de hoje, que você pega um ônibus ou você vai em algum parque e 90% das pessoas estão com a cara no celular. Eu me sinto um pouco diferente, às vezes eu me sinto até um alien de estar com um livro ou um Kindle na mão, mas nunca me envergonhei por isso. Eu amo ler, leio qualquer coisa, leio até rótulo de shampoo e esse é um hábito que nunca vai me envergonhar.
Eu nunca li algo tão fofo, um livro que tocou seu coração. Fácil. Em Algum Lugar nas Estrelas, da autora Claire Vanderpool, publicado originalmente em 2013, trazido ao Brasil pela Dark Side Books. É lindo, é tocante, é melancólico, é um dos melhores livros componentes da linha Dark Love. Dois garotos, uma amizade improvável, um que ainda sofre com a recente perda da mãe e a ausência do pai, tendo que se acostumar com uma escola nova, um internato. Outro menino isolado, que sofre muitos bullying, obcecado com uma mania de organização, e um dos feriados da escola onde os outros garotos iam passar com a família, eles não tinham com quem passar e decidem sair para uma aventura. É um livro divino, galera, ele traz diálogos muito finos, ele fala muito sobre perda, sobre reconstrução, sobre recomeço, mostra o poder de uma amizade sincera, ele mescla duas narrativas, uma delas contando a história do número π, que você pode até pensar que história teria para o número π, mas tem, e é linda. Os corações de manteiga como eu vão se emocionar em alguns momentos, principalmente no final, mas tudo que cerca nele, principalmente o conceito de lealdade, é simplesmente impecável, vale muito a leitura. Eu nunca ri tanto, um livro que te fez rir alto. O representante máximo dessa pergunta, galera, é o Guia Definitivo do Mochileiro das Galáxias, do autor Douglas Adams, publicado originalmente em 1992 e trazido ao Brasil pela editora Arqueiro. E essa edição que eu tenho em mãos aqui, galera, ela é chamada de O Guia Definitivo porque ela é uma compilação da trilogia de 5, como o autor chamava. Tem aqui os 5 primeiros volumes do Guia do Mochileiro das Galáxias. É uma história engraçada, sarcástica, irônica. O próprio autor aqui ele faz várias críticas sociais durante a narrativa. E a gente acompanha a história do Arthur Dent, que está vivendo a sua vida até que seu melhor amigo Ford Perfect o procura, dizendo que a Terra está prestes a ser destruída. A Terra estaria atrapalhando a construção de uma via intergaláctica. Os 5 livros são muito bons, todos eles arrancam um pouco de risada em um momento ou outro, mas o 4º livro, que seria o Até Mais e Obrigado pelos Peixes, na minha opinião é o mais engraçado. Eu ri alto em várias cenas, fechei o livro para rir mesmo, e eu não costumo rir muito com livros, mas ele é simplesmente muito bem escrito, várias sacadas, aquele tom sarcástico, irônico, como eu já disse. Os personagens são show à parte. Infelizmente o Douglas Adams nos deixou muito cedo porque era um cara muito genial. O Dia do Orgulho Nerd, o Dia da Toalha é muito feito com homenagem a ele e é sensacional. Galera, se vocês nunca leram o Guia do Mochileiro das Galáxias, não perca tempo. Está num nível muito elevado nas minhas obras preferidas da vida. Eu nunca teria sobrevivido à minha infância sem ter lido isso. Seu livro favorito da infância. Vamos lá, galera. Harry Potter seria uma escolha bem óbvia, até porque ele moldou a minha infância com certeza. Eu tenho aqui nas minhas mãos uma das primeiras edições que foram lançadas aqui no Brasil. Essa aqui é de março de 2000, não tem nem aquela letrinha nova estilizada. Mas eu vou falar de outros livros, vou falar de onde surgiu mesmo essa gama de ser um leitor. Quero falar com vocês sobre a coleção Vagalume, pessoal, especificamente sobre os livros do Marcos Rey, dos quais eu era completamente apaixonado. Eu li quase todos os livros da coleção Vagalume, galera. São livros infanto-juvenis, muito indicados em escolas. Eu comecei a gostar de ler por causa disso. Mas eu vou trazer um pouco mais sobre o Marcos Rey, porque eu o idolatrava. Então, livros como O Cadáver Ouve Rádio, O Mistério dos 5 Estrelas, Enigma na Televisão. Eu tenho aqui nas minhas mãos vários dos exemplares que eu guardo até hoje. Então, A Gincana da Morte, O Dinheiro do Céu, Garra de Campeão, tenho Na Rota do Perigo, Bem-vindos ao Rio. Galera, o Marcos Rey era o meu herói da infância e ele me deu também o meu livro favorito da coleção Vagalume, que muita gente até questionou, e estou falando de 12 Horas de Terror. Bate uma saudade, Escaravelho do Diabo, A Ilha Perdida, Barquinhos de Papel. Galera, gostava muito da coleção Vagalume e esses livros aqui me moldaram como leitor. Marcos Rey, infelizmente, se foi também, deixou obras geniais. Se vocês navegantes têm filhos na escola, as histórias aqui infanto-juvenis de autores nacionais são imperdíveis. Aquele gostinho de nostalgia. Marcos Rey, onde quer que você esteja, você me deu aqui
me mostrou como gostar de livros, me deu esse legado, deixou esse legado enorme aqui. Mudou a minha infância. Bom, galera, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Essas foram as minhas respostas para Book Tag Eu Nunca. Como sempre, vídeo gigante, eu sou prolixo igual a Stephen King. Vocês já sabem disso. Deixem aí nos comentários quais são as respostas de vocês para essa book tag. Se você tem perfil no Instagram, tem canal no YouTube, responda também e me marque que eu quero ver. Se gostou desse vídeo aqui, não esqueça de deixar a curtidinha amiga para ajudar na divulgação e me dar aquele combustível para continuar esse projeto por anos e anos. Se ainda não é inscrito no canal Navegando, inscreva-se, clique no sininho, ative as notificações e não perca o que vem por aí. Eu vou deixando o beijo grande, o abraço apertado de sempre. Nos vemos no próximo vídeo e fui!